Entrevista da semana. O tema da entrevista da semana é sobre a defesa da magistratura brasileira, com o juiz Antônio Augusto Baggio Eobaldo, diretor da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC. A entrevista é com a jornalista Gabriela Halp. Acompanhem. Doutor Ubaldo, o senhor esteve recentemente em Brasília em um ato juntamente com outros juízes e desembargadores aqui de Santa Catarina que lutam pela independência e valorização do judiciário. O que o senhor pode destacar desse evento? Isso foi um evento muito importante porque reuniu magistrados do Brasil todo, né, sob a coordenação da Frentas, que é uma entidade que é uma frente associativa, como, né, o nome sugere, que une várias associações do Ministério Público, da magistratura, e nesse caso também havia várias outras associações de defensores públicos, de delegados, enfim, de várias outras áreas jurídicas, defendendo justamente a valorização e a independência não só da magistratura, mas de outras carreiras jurídicas que estão se vendo atacadas por alguns projetos em trâmite no Congresso Nacional, né? Destaco em especial, e era justamente foi talvez o pivô da situação toda e contra o qual nós fomos realmente colocar nossa indignação, aquele projeto que trata do abuso de autoridade, né, da redefinição do abuso de autoridade, que cria figuras penais a magistrados e a outras autoridades, tão só pelo exercício da função, que é um absurdo completo, né? Os pleitos dos juízes catarinenses são os mesmos dos juízes de outros estados do país? A magistratura tem esse caráter nacional. A magistratura é nacional pela própria Constituição e pela Lei Orgânica da Magistratura, né, tanto que se chama LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né. Então, as vedações aos magistrados estaduais são as mesmas que existem para os magistrados federais do trabalho, militares, enfim. Então, os interesses, na verdade, e no caso, né, as ameaças que existem para toda a magistratura, né? A magistratura é una. Então, é claro que sob esse aspecto, né, sob a visão de uma magistratura nacional, é claro que os interesses dos juízes catarinenses coincidem com os dos magistrados de outros rincões do país e de outros ramos da justiça também. Nesse caso específico, nós estamos lá, como eu mencionei, principalmente para mostrar a nossa indignação, a nossa posição contrária e mostrar a nossa força contrária, principalmente, a esse projeto do abuso de autoridade. Mas não é só isso, existem outras tantas iniciativas, uma que é recorrente, a nossa eterna briga pela recomposição parcial dos subsídios. Isso é um absurdo, a magistratura ter que estar saindo de pires na mão a todo ano para recompor uma parte daquilo que a inflação corroeu, quando isso devia ser automático nos índices de inflação. É claro que ganhos reais, aumentos propriamente ditos de 1%, 2% sobre a reposição, é claro que isso tem que ser negociado, isso tem que ser conforme o momento do país econômico, de maiores ou menores dificuldades, consideradas maiores ou menores dificuldades, isso tudo tem que ser negociado. Agora, recomposição de subsídio, recomposição de inflação, é o mínimo que qualquer categoria profissional tem direito. A corrupção me parece que foi um assunto recorrente no evento, não só por parte da magistratura, mas também de outras instituições como o Ministério Público e a Defensoria. Existem 10 medidas contra a corrupção que se transformaram num projeto de lei. Isso até partiu do Ministério Público, salvo engano, do Ministério Público Federal, que condensaram em 10 medidas contra a corrupção, as mais importantes, que podem ajudar a melhoria dos mecanismos e das instituições no combate à corrupção. E é óbvio que a magistratura se alinha a isso, porque é do interesse da nação e é do interesse do próprio exercício da magistratura o combate à corrupção, né? Nós, magistrados, somos
quem dá a palavra final, né? A quem cabe as condenações em casos de corrupção. Independentemente da esfera que se fale, se está falando de primeiro grau ou do Supremo Tribunal Federal, mas de todo modo cabe ao judiciário, cabe aos magistrados as condenações. Então, é óbvio que nós também defendemos os melhores mecanismos para tratar disso, para tratar da corrupção. É óbvio que nós queremos melhorar todo o sistema processual, é óbvio que nós queremos melhorar toda a gama de legislação que diz respeito não só ao judiciário, mas às nossas ferramentas de trabalho diárias, ao processo penal, civil, etc. Porque isso, como eu disse, é a nossa ferramenta de trabalho. Nós queremos ter sempre a melhor ferramenta de trabalho para dar a melhor resposta à sociedade. Durante o evento, houve também participação do Legislativo. Deputados federais estavam presentes no ato. O senhor acredita que mesmo o Judiciário buscando independência, a participação desses outros poderes fortalece a classe e engrandece a causa? Sem o Legislativo, que é justamente quem cria esses mecanismos, que pode nos ajudar criando, melhorando, aprimorando os mecanismos que hoje nós temos de combate à corrupção, sem o aporte do Legislativo fica muito difícil. E digo mais, sem o aporte do próprio Executivo, mediante a sua atividade principalmente de fiscalização e sancionatória em nível administrativo, com todos os órgãos que fazem parte do Executivo. Menciono um órgão que foi bastante importante, que tem sido bastante importante no combate à corrupção, que é a Receita Federal, vinculada diretamente, é um órgão do Executivo, vinculado fortemente ao Executivo, mas é um órgão importantíssimo na apuração de corrupção. Então, se não houver harmonia entre os poderes, respeitada, obviamente, a independência, a autonomia de cada um, mas se não houver harmonia, nós não chegamos a lugar nenhum nunca, né? Foi muito gratificante participar desse ato e ver que muitos deputados fizeram questão de estar presentes, de dar o seu incentivo, de dar o seu apoio e de deixar claras as suas posições em prol do combate à corrupção. O ato foi realizado pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e contou com mais de 500 magistrados, além de representantes de outras instituições. O senhor acredita que os magistrados catarinenses, eles são participativos quando diz respeito ao associativismo e como isso pode refletir para a sociedade? Veja, o associativismo, as associações, elas funcionam em certa parte como se fossem nossos sindicatos profissionais, representando a classe, mas por outro lado, elas têm uma representatividade social muito importante, porque nós juízes, nós não temos como manifestar aquilo que nós pensamos, as nossas posições frente à sociedade, frente aos problemas do país. Nós não temos como manifestar isso no nosso exercício diário. Até por vedações de lei orgânica da magistratura, nós não podemos nos manifestar sobre processos que estão sob o nosso cuidado e nem podemos nos manifestar sobre outros temas nos processos que estão sob o nosso cuidado. Então, as associações servem também como a nossa voz, através das associações, e nesse ato nós mostramos isso muito claramente, que através das associações nós nos fazemos ouvir. E nessa ocasião nós conseguimos nos fazer ouvir muito claramente. E isso foi uma consequência muito positiva do ato. A respeito dos inúmeros projetos que tramitam atualmente no Congresso, como o senhor acredita que isso possa afetar a magistratura? Para mencionar alguns dos mais importantes, menciono o mais em evidência, talvez até não o mais importante, mas o que está em mais evidência, que é justamente esse projeto de lei do abuso de autoridade, que pretende converter em crime condutas que são típicas do exercício da função. E isso nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Isso é enfraquecer não só a magistratura, mas enfraquecendo a magistratura, enfraquece a própria sociedade. A sociedade vai, com projetos dessa natureza, a própria sociedade, o próprio cidadão fica sem defesa.
né? Porque amordaça o juiz, algema o juiz, em vez de algemar quem tem que ser algemado. E com a crise econômica nacional, é grande a possibilidade de haver cortes no orçamento do judiciário. Como o senhor acredita que isso também possa afetar a prestação de serviço à população? Nós tivemos aí um corte nas justiças federais, principalmente na Justiça do Trabalho, afetou significativamente. Nós vimos acontecer casos de redução de estrutura de unidades judiciárias, até mesmo corte de unidades judiciárias. E imagina, vamos pegar o nosso exemplo aqui da Justiça de Santa Catarina. Imagina se hoje nós tivéssemos algo semelhante, felizmente nem se cogita, mas imagine se nós tivéssemos algo semelhante e tivéssemos o corte de verbas que hoje são essenciais à manutenção das unidades judiciárias. Não estou nem falando de investimentos, nem de crescimento, estou falando da manutenção das que já existem. Nós teremos que começar a fechar comarcas, fechar varas, reduzir pessoal. E falo aí de servidores, de juízes também, porque apesar da vitaliciedade dos juízes, nós temos aí a situação dos juízes substitutos não vitalícios, que poderiam, em tese, ser cortados, mas veja, com a necessidade que nós temos, o número de processos só cresce, a demanda pelo judiciário só cresce. Como é que nós vamos reduzir uma estrutura que é tão necessária e cada vez mais necessária? Para finalizar, qual é o balanço que o senhor faz desse ato que passou e se o senhor acredita que outros atos nesse sentido devam acontecer? A magistratura está entendendo, felizmente está entendendo, que se ela não se comunicar com a sociedade e não se comunicar de maneira clara, de maneira veemente, de maneira forte, não demonstrar de maneira veemente e forte o seu posicionamento e aquilo que é importante para a própria sociedade, que se mantenha na magistratura para o benefício da própria sociedade, se nós não tivermos essa comunicação e se a sociedade não entender isso vai acabar enfraquecendo a magistratura. Essas tentativas vão acabar sendo exitosas, desses projetos que visam a cercear as prerrogativas da magistratura, e quem vai sofrer no fim disso é a própria sociedade, é o próprio cidadão. Ok, obrigada, doutor Antônio Augusto Baggio Ubaldo, pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço sempre a oportunidade.